Segundo livro de Samuel, capítulo 8. Após essa conversa, essa aliança que Davi teve com Deus, Deus fez essa aliança com Davi, nós refletimos no capítulo 7. Do capítulo 8 começa assim, olha, depois disso, Davi derrotou outros filisteus, ou seja, houve um período de descanso, mas em seguida houve sim um período de tribulação, de guerra, né? Só que aqui neste capítulo, dedicado a contar as várias outras vitórias de Davi. Então, Davi venceu os filisteus, derrotou Hadadezer, os arameus. Ele teve uma sequência muito grande de vitórias, porém, nós não podemos nos enganar, né? A palavra nos mostra o seguinte, que Deus concedia as vitórias a Davi. Então, não se trata da gente aqui fazer um compêndio militar de Davi, dizendo, não, Davi era muito habilidoso em guerra, então ele já tinha passado por muitas coisas, sim, já tinha passado por muitas coisas, mas fato é que Davi só estava aqui vencendo porque Deus estava colocando essas vitórias na mão dele. Não há ninguém que seja o melhor, o mais hábil do mundo que vença se Deus não quiser que essa pessoa vença. E assim é também nas nossas vidas. Existem caminhos e existem contextos nas nossas vidas que só vão dar certo quando Deus decide nos abençoar e abrir certas portas para nós. E isso nos dá, pelo menos eu acredito que isso deveria nos dar, um senso de dependência de Deus muito grande, porque quando nós confiamos no braço do homem, e se esse homem somos nós mesmos, nós vamos falhar miseravelmente. Se você confiar em si demais, eu não estou dizendo para que você seja passivo nas situações, amedrontado, que você não tenha coragem. Uma coisa é você ter coragem, é confiar no seu bom trabalho, é confiar no seu preparo, isso é uma coisa. Mas atribuir todo esse sucesso a meramente o seu trabalho, para um cristão, isso não faz o menor sentido, porque nós sabemos que tudo que acontece conosco, se algo de bom acontece pela graça de Deus e ponto. Não é diferente aqui com Davi. E isso eu estou dizendo porque a própria Bíblia falava o seguinte, aqui no versículo 15, né? De forma muito clara, que Davi, ele reinava sobre todo Israel, só que Davi, ele era correto, ele era imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Ou seja, havia sim a retidão de caráter. Essa é a retidão de caráter esperada de alguém que serve a Deus, de alguém que acredita em Deus, mas tudo o que estava acontecendo aqui com Davi não se tratava de algo meritório dele, e sim porque Deus estabeleceu aquela aliança que Deus faz com Davi, ele está cumprindo aqui. Olha, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua descendência, e ele cuida dessa descendência de Davi, concedendo também a ele essas vitórias, e não só cuidando de Davi. Muito importante a gente lembrar que isso inclui Davi, mas Deus estava ali estabelecendo a paz e segurança do próprio povo de Israel. Então, um capítulo desse, quando nós lemos com a devida calma e com a devida perícia, nós vamos enxergar que Davi, sim, foi vitorioso, mas que toda a glória pertencia a Deus. Aqui não se trata... Eu estou dizendo isso porque eu já vi gente, inclusive aqui nesse ambiente virtual, dizendo que esse é o compêndio do homem de negócios do novo século. Davi um vencedor que nunca perdia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O contexto é que Deus está preservando Israel, Deus está preservando Davi, até mesmo a aliança que Deus fez com Davi, concedendo a ele essas vitórias. E sim, Davi tinha, por conta dessa questão de servir a Deus, ele tinha sim uma conduta correta, um caráter correto, e esse sim deve ser o nosso caminhar. Nós devemos entender que a postura esperada de alguém que serve a Deus é justamente essa, é não ser bajulador de ninguém, é ser justo, é não ter lado para algumas coisas, assim, vou favorecer tal pessoa, é ser honesto, ser correto e imparcial, como diz a Bíblia, mas também com a profunda consciência, se há algo de bom que nós estamos realizando, toda a glória sempre, sempre, sempre deve ser dada a Deus indiscutivelmente.